Vamos lá, gente, questão 6. Essa questão aqui, ela pega um contexto bem prático e ela vai nos remeter ao assunto de associação de memória e também de cálculo de capacidade de memória, tá? Então vamos lá. Tem um texto aqui, né? O seguinte texto foi tirado do datasheet de um pente de memória Kingston, certo? Que é o texto original em inglês, mas eu vou pegar aqui o texto que eu traduzi. O valor da RAM, e você tem a especificação aqui dessa RAM, é um grupo de dois módulos de memória DDR3 1600 CL11 SDRAM de 512 M por 64, dando um total aqui, né, de 4 GB, baseadas em 8 componentes de 512 M por 8 bits, FBGA por módulo. Total da capacidade do pente é 8 GB. Então vamos explicar um pouquinho isso aqui. Então você tem um pente de memória, eu vou representar ele aqui por esse retângulo. E o total da capacidade desse pente aqui é 8 GB, tá? Então isso aqui é um pente. Esse pente ele tem dois módulos que ele chama aqui, dois módulos internamente de 4 GB, certo? Então ele fala isso. E além disso, tá? Então você já vê uma associação aí, né? Você vê que esses 8 GB eles são conseguidos pela associação desses dois módulos. E ele diz que cada módulo desse ele é feito por o que ele chama de componentes. Cada módulo desse ele é composto por 8 componentes. Então, se eu pegar aqui um módulozinho desse de 4 GB, ele é composto por 8 componentes, certo? 8 componentes de capacidade 512 por 8, certo? 512 por 8, beleza? Então é pegando esses 8 componentes que você forma um módulo, e pegando dois módulos você forma o pente, tá? Tendo isso agora em mente, vamos julgar as proposições como é pedido aqui. Julgue as proposições seguintes como verdadeiras ou falsas. Justifique. 1. A palavra de memória do pente é de 32 bits. A palavra de memória do pente é de 32 bits. Tá? Não, né? Não. O pente ele tem uma capacidade de 8 GB, certo? E ele fala que esses 8 GB são conseguidos a partir da associação de dois módulos de 4 GB. Mas ele é bem específico. De onde é que vem esses 4 GB? Vem desses 512 MB de endereço por 64 bits de dados, né? Do tamanho da palavra, né? Melhor dizendo. Então são 64, ou são 512 MB de endereço, e cada endereço contém dados de 64 bits, ou seja, o tamanho da palavra é 64. Quando você associa os dois pentes, continua sendo 64, né? Então a palavra de memória do pente é 32 bits? Não, falso. Falso, são 64 bits, tá? 2. A palavra de memória dos componentes dos módulos FBGA é 8 bits, tá? Então os módulos são esses módulos aqui, né, de 4 GB. Então os módulos de 4 GB também têm uma não, desculpa, eu que dei errado aqui. É a palavra de memória dos componentes dos módulos, né? Então está falando dos componentes aqui. Então sim, os componentes têm uma palavra de 8 bits. Ó. Cada componente tem uma palavra de 8 bits, então isso que é verdadeiro. Me perdão aí que na minha primeira leitura eu li como se fosse dos módulos, né? Mas ele está falando dos componentes. Certo? Bem, vamos para o 3. A quantidade de endereços de memória do pente é 2 elevado a 33. A quantidade de endereços
de memória do pente é 2 elevado a 33. Beleza, o meu pente de memória tem 8 GB, tá certo? Mas vamos ter bastante cuidado. Esses 8 GB, como é que eles são divididos? Eles são divididos, eles são conseguidos, né, pela soma desses 4 com esses 4. Tá? Então, esses 4 GB aqui desse módulo, ele tem essa capacidade, 512 por 64. Então, os meus 8 GB que eu consigo é somando esses 512 endereços, 512 MB de endereço que eu tenho aqui no primeiro módulo, com os 512 MB do segundo módulo. Então, eu vou ter 512 mais 512 vai dar 1024 MB de endereço, certo? E o tamanho da palavra não muda, né? Tá? Por isso que eu falei que era uma questão sobre associação de memória. Quando você está associando a memória para expandir a quantidade de endereços, você mantém a palavra fixa, né? Então a palavra continua 64. Então eu vou ter aqui um total de 1024 MB por 64. Então 1024 MB dá quanto? 1024 é 2 elevado a 10, certo? Mega é 2 elevado a 20. Então vai dar um total de 2 elevado a 30. 2 elevado a 30, não 2 elevado a 33. Tá? Então a quantidade de endereços de memória do pente é de 2 elevado a 33. Não, 2 elevado a 33 não. 2 elevado a 30. Certo? 2 elevado a 30. Falso. Professor, essa questão eu estava fazendo aquela antes, sei lá, e eu achei que era certo. Por quê? Olha lá o que pode nos levar ao erro. Você pega aqui esses 8 GB e você pensa, 8 é 2 elevado a 3. GB é 2 elevado a 30. Logo, 2 elevado a 33. E aí você, ponto, 2 elevado a 33, está certo. E tem 3, está certo. Só que calma, né? Isso aqui, 2 elevado a 33, é a capacidade total da memória. Tá? Mas nem tudo aqui se refere a endereços, né? Você tem também a parte que é da palavra. Então você tem 4 bytes, né? Que vem da palavra, né? 4 não, desculpa, 8, né? 8 bytes que vem da palavra, né? 64 bits ou 8 bytes. Então, 8 bytes aqui é da palavra, tá? Então tem que ter esse cuidado. Então você tem 8 bytes aqui é da palavra. Então aqui na verdade é 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 30, certo? Então, esse 2 elevado a 3 aqui é da palavra, o que é do endereço é 2 elevado a 30. Né? Ou seja, para ser mais específico, tem que ser nessa ordem assim. Né? Aqui é endereços, ó, certo? E palavra. Então você poderia vir por esse caminho também, mas desde se você lembrasse disso. Nem todos os 8 GB aí representam endereço. Aqui é esses 8 GB é a multiplicação do endereço pelo tamanho da palavra. Mas, para saber quando é endereço somente, tem que separar o que é palavra, o que é endereço, certo? Bem, vamos dar uma limpezinha aqui nessa imagem para a gente poder conseguir. Já está ficando bem poluído, né? Certo? Vou deixar só o desenhozinho aqui, lateral. Então, o item 1 era falso, palavra do pente é 64, né? O item 2 é verdadeiro, os componentes têm palavra de 8 bits, a quantidade de endereços é falsa, não é 2 elevado a 33, é 2 elevado a 30. E vamos para o item 4. A quantidade de endereços de memória de cada módulo é 2 elevado a 29. Então, o que é o módulo aqui? Né? O módulo é esse módulo de 4 GB. Né? Então, esses aqui são os componentes e esses aqui são os módulos. Então, os módulos são esses desenhos aqui, 4 GB. Então, ele diz que eu tenho 2 elevado a 29 de endereços em cada um deles. Vamos ver.
512 por 64, né? Então, 512 mega. 512 é 2 elevado a quanto? A 9, né? Porque 2 elevado a 10 é 1024. 2 elevado a 9 é metade disso. E o mega é 2 elevado a 20, né? Então, isso que vai dar um total de 2 elevado a 29. Tá? Então, sim, ó, essa primeira parte, aqui representa os endereços, 2 elevado a 29. Tá? Meu 9 aqui ficou lindo. Certo? Vou apagar aqui e fazer de novo. 2 elevado a 29. Então, esse item está certinho. E o último, item 5. Ah, não, item 86, né? Então, vamos lá, item 5. Para conseguir a palavra de memória de 64 bits, foi necessário ligar os 8 componentes dos módulos de memória em paralelo, ou seja, feita a ligação para a expansão de endereços. Olha isso aqui, ó. Se eu estou aumentando a palavra de memória, eu não estou aumentando endereços, eu estou aumentando palavra de memória. Tá? Então esse item é falso. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui é esse termo, ó, associação em paralelo. Cuidado, tá? Eu já vi isso sendo usado, esse termo sendo usado, associação em paralelo em série, dizendo assim, que a associação em série vai expandir endereço, a associação em paralelo vai expandir a palavra. Cuidado, esses termos não devem ser usados dessa forma. Fale simplesmente, não use paralelo e série. Fale simplesmente que você está expandindo a memória através da expansão da capacidade de endereço ou através da capacidade do tamanho da palavra. Tá? Não use termos série e paralelo, porque eles podem remeter a outra coisa. Eles podem significar outro tipo de ligação, coisa bem mais do hardware mesmo, a forma como você liga, envolvendo frequência e outras coisas. Então, usa só expansão da capacidade de endereço, expansão da capacidade de dados, não usa esses termos aqui, paralelo, sério, tá? E o item 6, provavelmente é o oposto disso, vai estar falso também, mas vamos ler. Para conseguir a quantidade total de endereços do pente de memória, foi necessária a ligação dos grupos de memória em série, ou seja, feita a ligação para a expansão da palavra de dados. Tá? Então, percebe, se eu quero expandir endereço, eu faço expansão de endereço, não expansão de palavra. Se eu quero expandir palavra, eu faço expansão de palavra, não de endereço. Então, ele inverteu esses dois termos, deixando a frase sem sentido. Então, itens 5 e 6 são falsos, praticamente pelo mesmo motivo. E vamos ver, acho que acabou. Acho que era esse último item para ser julgado. Ok? Eu considero essa questão difícil. Do jeito que a gente foi fazendo aqui passo a passo, né? Pode não ter parecido, não sei, mas você sozinho se deparando com esse texto e tendo que destrinchar ele, pode ser um pouco difícil, tá? Mas o assunto de associação de memória, você tem que ir fazendo com bastante calma, bastante cuidado, e vai dar certo. Falou!